nesse momento meditar na palavra, gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta no Salmo de número 143. Esse salmo vai nortear o Espírito Santo nos ajudando a entender a palavra que Deus, Ele quer falar conosco e vai falar. Ele é fiel. Esse salmo também é um salmo de Davi. Eu gosto muito do salmo de Davi. E preste bastante atenção. Não sei como é que está a sua intimidade com a Bíblia, com Deus, mas a vontade de Deus vai me chamar a isso, para descobrir a vontade de Deus. Como é que a gente pode descobrir essa vontade de Deus para a minha vida? O Salmo 143 é um salmo de Davi. Veja como é que Davi começa. Olha, esse salmo, preste atenção bastante mesmo. Preste bastante atenção. É um culto de instrução. Eu quero dar uma instrução à igreja a respeito desse tema, não é? Que a gente está falando da vontade do Senhor. Olha como ele começa esse salmo. Atende, Senhor. A gente já percebe que é uma oração, sim ou não? Atende, Senhor. Súplica. E aqui diz uma súplica. Sabe por que Davi está pedindo súplica? Está vendo, Josias? Sabe por que ele está pedindo súplica? Por libertação. Ungido de Deus, homem escolhido por Deus, se embaraçou com o pecado e agora está pedindo libertação. Sabia que acontece coisa na vida do crente que ele às vezes não está percebendo? Lá no Salmo 19, preste bastante atenção. Senhor, quem que pode entender seus próprios erros? Expurga-me daqueles que me são ocultos, que eu perdi a sensibilidade. Às vezes estamos no pecado ou pecando, mas parece que não estamos percebendo. Já não existe a sensibilidade, e eu creio, meus irmãos, que isso é um sinal que muitas vezes estamos distante da vontade do Senhor. Atende, Senhor, a minha oração. É uma oração. Dá ouvidos às minhas súplicas. A poesia em hebraico, ela repete, são sinônimos aí, o hebraísmo. Ouve a minha oração, atende a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. E ainda mais, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Segura aí, esse versículo. Esse salmo tem apenas 12 versículos, é uma oração. A gente podia ler toda essa oração. Eu gostaria que você sentisse da parte de Deus o desejo de ler esse salmo todinho. Só são apenas, está aqui, 12 versículos. Primeiro ele diz, atende, Senhor, a minha oração. Davi. Vamos ver o último versículo agora, o 13. Aliás, o 12. Veja o 12, que é o último versículo. Ele está terminando essa oração, nesse salmo. E por misericórdia, dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma. Lembre-se que Davi vivia em guerra. Pois eu sou o quê? Eu sou teu servo. Amém. Atende o teu servo. Atende a oração, porque eu sou teu servo. Você sabe que o servo do Senhor, ele deve buscar sempre entender o que Deus quer dele. O que Deus quer do teu casamento, tá bem? O que Deus quer, ele quer isso mesmo, ou ele quer melhorar algo no teu casamento, no teu relacionamento? Então aqui, eu procurei, vi tanto texto, que eu pensei, meu Deus, eu me lembro que domingo eu subi no púlpito, era 7 horas, quando passou a palavra, 7 horas, e quando eu percebi já era 8h10, e eu disse, meu Deus, 1h10 passou tão rápido, eu não vou para 9h30 não, porque já são 8h30, não vou passar 9h30, mas presta atenção, é um salmo, onde Davi busca entender. Agora deixa eu dar um destaque, versículo 10, esse é o texto áureo desse salmo. Veja o verso 10, toda a igreja. Ensina-me a fazer, pois tu és o meu, guia-me por terreno plano. Davi aqui humildemente pede a Deus, ensina-me a fazer a tua vontade. Eu pensei, quando Paulo e outros apóstolos e outros profetas, sempre pedindo a Deus a direção. Ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade. Você sabia que a vontade de Deus é boa e perfeita? A gente sabe a vontade de Deus, mas a gente precisa aprender
Qual é a vontade de Deus? Talvez você olhe para seu irmão, eu queria ali tal, ter aquele emprego, ou ter... A gente fica querendo até o desejo, mas qual é a vontade de Deus para a tua vida? É aquilo? Você sabe que Deus tem algo diferente para você, do teu irmão, da tua irmã, de alguém da tua família. É único, Deus tem algo diferente para você. Mas Ele tem algo especial. Agora a grande pergunta é como se fosse um salmo didático, uma mensagem. Como descobrir a vontade do Senhor? Eu queria descobrir, pastor. Como eu posso descobrir a vontade de Deus? Trabalhar com alguns tópicos aqui. Primeiro lugar, preste atenção, que se não entender esse primeiro, não vai atender o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. Primeiro lugar, para entender a vontade de Deus, aí eu tenho que fazer um curso de teologia. Vocês acham que é isso? Não. Para fazer a vontade de Deus, eu tenho que estudar filosofia. Deve ser isso? Também não. Qual é, em primeiro lugar, no entendimento do salmista, para ele descobrir a vontade de Deus? Em primeiro lugar, irmãos, é algo tão simples que você, inclusive, já sabe. Vai orar. Diga para teu irmão, vai orar. É sério isso, vai orar. É orando que Deus vai dar sensibilidade a mim e a você. Qual foi o rei que foi para a guerra temente ao Senhor, que antes não orou? Ou você não precisa orar? Nós precisamos orar. Você tem algo para resolver amanhã ou depois? Já orou? Ah, pastor, isso aí é isso que Deus quer. Antes de Davi ir para a guerra, eu já vi um comentário do Salmo de número 20. Ele recitava aquele salmo. O Senhor te ouça no dia da angústia, porque geralmente guerra provoca angústia. Então, em primeiro lugar, oração. Veja Mateus capítulo 6, versículo 10. Vamos olhar a Bíblia. Achei interessante que Regiane Barro estava assistindo a mensagem, escutando pelo velho, disse, pastor, a mensagem foi bíblica, o senhor sempre apresentando um versículo bíblico. Isso é muito importante. É a gente descobrir a vontade de Deus, em primeiro lugar, orando. Mateus 6,10. Venha o teu, faça-se o quê? Assim na terra como no céu. É uma oração ou não? Que oração é essa? Quem foi que fez essa oração? Venha o teu reino. Tu é rei na minha vida. Eu não sei se está acontecendo, é a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Só vamos descobrir a vontade de Deus orando. Não sei se você está surpreso com isso. Orando, insistindo, perguntando, suplicando. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei o quê? Coisas que tu... A gente às vezes imagina e pensa que sabe de tanta coisa, né? Não sabemos. Quando oramos, Deus revela, Deus mostra, Deus aponta. Não sei quantos de vocês já tiveram uma experiência com Deus, perdeu alguma coisa dentro de casa, ou algum que você esqueceu, outra situação, e você já procurou, já se esforçou e não achou encanto nenhum. Aí sabe o que a gente deve fazer? Orar. Peraí, pastor, eu tenho que tomar remédio de memória. Orar mesmo. Porque Deus mostra. Quem crê que Deus mostra através da oração? Deus mostra, irmão. Como é que eu devo falar? Como é que eu devo proceder? Deus ensina. Agora a gente ora. Nós não sabemos, mas quando a gente ora, o Espírito Santo nos ensina. Através da oração. Tenta fazer isso hoje à noite, amanhã, depois da manhã, até a gente aparecer diante de Deus no céu. Senhor, é a tua vontade que está acontecendo. Se não for a tua vontade, tira de mim. Agora, tudo isso, tem uma música, né? Temos lidas e pesares, e na vida a tentação e tal. Por tudo a gente se aperreia porque não leva a Deus em oração e não fala sobre isso. Precisamos, e tem outro diz assim, quando tudo tiver no altar. Tudo é tudo. Quando tudo estiver no altar, aí você vai ver o Espírito Santo de Deus te levantar e dizer, é desse jeito que você vai. Não vai por essa ladeira, vai por aquela ladeira, não vai por esse lugar, é oração. Por que Eliseu sabia de tanta coisa? Orando. Por que eu não sei de nada? Porque eu não oro. Porque quando eu oro mal, para atender só meus interesses, mas não quero priorizar a vontade de Deus. Por isso que a oração que Cristo ensinou, seja feita a tua vontade. Um certo jovem foi namorando com uma irmã, a namoradinha dele e tal, era Maria. Ele faz, Senhor, abençoa para que eu case com Maria. Ele não estava pedindo a vontade de Deus.
Ele está dizendo que Deus abençoe, que ele quer casar com quem? Ele perguntou se é a vontade de Deus. Ele disse, eu abençoe para que eu case com Maria. Vai quebrar a cara. Porque Maria é boa, tal, mas não era a mulher dele. Mas porque ele influenciou pelo pai de Maria, pela mãe de Maria, pela avó de Maria, ou pelo seu pai, mas não perguntou a Deus. Quando você pergunta a Deus, quando Deus confirma, vai em frente. Você pode até pedir conselho. Isso é em tudo na vida. Isso é o crente. É o curso na universidade. É tudo. É o lugar onde você quer se mudar. É tudo no altar. Aí Deus vai mostrar. Quem crê assim, diga amém, irmãos. É o que está na palavra. Então aqui, diz que o primeiro lugar para descobrir a vontade de Deus é orar. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Através da oração, igreja, Deus vai nos deixar sensíveis ao seu plano em nossas vidas. E nós vamos dar graça toda hora. 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo o que? Dai graça. Você ora, mas não foi do jeito que eu queria, mas eu quero agradecer ao Senhor. E é difícil, viu? Através da oração, você vai descobrir a vontade de Deus. Primeiro lugar, tem mais coisa. Vamos ver o segundo ponto aqui. Como descobrir a vontade de Deus? Você já sabe que sem oração você está de graça, não consegue nada. Não consegue, sem a vontade de Deus, sem a oração não. Mas em segundo lugar também, e também é bem conhecido, já orou? Já. Obediência. Tem tudo a ver ou não? Tem. Você não já orou? Aí você ficou sensível. Eita Deus, mas não quero isso não. Aí bota um papelzinho, Senhor, é da tua vontade não. Tem um papel sim, tem um não. Aí bota. Aí que ele queria sim. Aí saiu não, dessa vez não valeu não. Tu me dá outra chance. Aí fica nesse negócio, né? É uma história, tem até uma música meio engraçada que o camarada disse, ó, eu não te casei, mas a primeira que entrar... Ele é uma música aqui sobre a primeira que entrar na igreja hoje, eu sei que é um sinal e é a minha noiva, porque não é possível todo mundo case e eu não. Aí ele orou, foi muito, ficou lá no banco. Aí daqui a pouco ele diz assim, a irmã está entrando agora, você é bem-vindo. Quando veio era a irmãzinha, a bichinha, rapaz. A irmãzinha bem já de idade avançada. Eu falei, Senhor, tu estás de brincadeira, né? Ele disse que estava de brincadeira. Irmãos, muitas vezes a gente está querendo a vontade da gente, não é a vontade de Deus. Não é, Carmen? A vontade de Deus, ela é maravilhosa. Mas aqui tem que obedecer. Por que tem que obedecer? Veja bem aí, Mateus 7,21, é o final do Sermão da Montanha. Veja o que é que Jesus diz, 7,21, vamos lá. Você orou, agora você vai obedecer. Aí, embora você diga que é crente, que diz, chama dele de Senhor, mas o que é que Jesus diz assim, ó? Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem é que entra? Mas aquele que faz. A grande interrogação nesta noite, preste atenção. Eu estou fazendo a vontade do Pai que está no céu? Ou é a minha vontade? Eu já orei para descobrir a vontade de Deus. Ele já sinalizou, mas é a minha vontade. Aqui fala de obediência. Inclusive Jesus Cristo, ele diz o seguinte: o que Deus quer nem sempre é forte isso aqui. O que Deus quer nem sempre é o que nós desejamos. Ah, pastor, mas não desagrada o Senhor e Ele vai satisfazer o desejo do coração? Se for a vontade dEle. Mas Deus às vezes tem um plano. Os meus pensamentos não são o quê? Os vossos pensamentos. Nem os meus caminhos são o quê? Diz o Senhor. Enganoso é o quê? Mas eu senti no meu coração, no coração, você nunca ouviu na Bíblia que o coração engana? A vontade de Deus, orou. A vontade de Deus, obediência. Muitas vezes, irmãos, o que está acontecendo na igreja de hoje, guarda essa palavra, é muitos filhos desobedientes. Vou usar uma expressão que eu ouvia, mal ouvido, não ouve a palavra. Quer fazer o que quer o coração, é do meu jeito, e muitas vezes, irmãos, Deus ele não quer daquele jeito. Jesus Cristo teve uma experiência, porque ele diz assim: Pai, se possível for, olha a oração de sabedoria, passa de mim esse,
mas não seja feita a minha, mas seja feito o quê? A tua vontade. Você pensa que Jesus queria aquela coroa de espinho? Ele sabia, mas ele, se possível, tira isso de mim. Você sabe, achava que Jesus era profecia, tudo aquilo, que ele queria, estava com sede e queria água de vinagre? Você acha que ele queria aquilo mesmo? Ele queria água. Mas ele diz assim: seja feita a tua vontade. Irmãos, nós somos crentes manhosos. Já viu essa palavra, gente manhosa? Só que se não for do jeito que a gente quer, fica, sabe, com biquinho. E Deus está trabalhando com um crente maduro. Não é com crente menino não. Deus vai fazer coisa maravilhosa na tua vida e na minha, mas nem sempre é do jeito que eu quero. Nem sempre. A vontade de Deus prevaleça na minha vida e na tua vida. Quantas vezes, irmãos, estamos em caminhos errados? Eu acho interessante em Mateus capítulo 12, bota aí por favor, meu filho, versículo número 50, eu quero ir para a Bíblia e quero pensar sobre isso. Veja que é orando, veja que é obedecendo, mas buscando intimidade com Deus. Olha o que acontece aqui, o que Jesus disse sobre ser família dele. O que a gente sugere quando é família? Intimidade. 12:50. Porque qualquer que fizer, o que, irmão? A vontade do meu Pai Celeste. Quem é esse? Esse será meu irmão, minha irmã e minha mãe. Agora só é família dele se fizer a vontade do Pai. Pode ser membro da igreja, pode ter cargo na igreja, pode ser pastor, pode ter o que quiser, mas se tiver em desobediência à vontade dele, não é nem irmão, nem irmã, nem pai, nem mãe. Muita gente enganada, só é batizado, o que é que tem? Muita gente, irmão. Judas foi escolhido como o quê? Como apóstolo. Mas era uma pessoa que queria fazer a vontade dele, não foi a vontade do Pai. Pedro recebeu treinamento para não fazer a vontade dele, fazer a vontade de Deus. Quem acha, seja sincero, irmãos, e olhe para aqui essa palavra. Quem acha que hoje a maioria dos crentes não faz a vontade de Deus, faz a sua? Só quem acha isso. Eu acho que a gente faz mais a vontade da gente do que a vontade da gente. Tem que fazer a vontade de Deus. Acho que você não entendeu minha pergunta, né? Vocês acham que a gente faz mais a vontade de Deus ou a nossa vontade? Eu acho que a gente sofre porque a gente quer fazer muitas vezes a nossa vontade. Deus quer fazer mudança na vida da gente e a gente não aceita a mudança que Ele quer fazer. Deus quer transformar a tua vida e muitas vezes a gente não quer essa transformação. Deus quer mais santidade e a gente não quer essa santidade, quer andar no curso do mundo. O que é a vontade de Deus, irmãos? Veja aí, por favor. Quanto mais buscamos o Senhor, vamos ficar mais parecidos com Jesus, através da santificação. Varão, veja aí 1 Tessalonicenses 4:3. A gente está chegando, é feito um estudo, uma mensagem de Deus falando com a gente. 1 Tessalonicenses 4, de número 3. O que é que diz? 1 4:3. Toda a igreja comigo, vamos lá? Pois esta é a vontade de Deus. Aí você vai entender essa palavra prostituição com muitas coisas, quando a gente está realmente até distante de Deus, se prostituindo com aquilo que não agrada ao Senhor. Olha, irmãos, tanta coisa, Paulo falando sobre isso. Eu já quero terminar, tem muitos tópicos, mas eu peguei o que eu considerei importante. Descobrindo a vontade de Deus, tem que orar, tem que estar em obediência, tem que ser família de Deus, andar em intimidade, mas tem que conhecer mais a Deus. Mateus 18:14, vê aí, varão. Olha, Mateus 18:14, conhecendo, o que é que o profeta diz? Conheça a Deus e prossigamos em... Irmãos, a gente conhece tão pouco a Deus, poderíamos conhecer muito mais. O que é que tem Mateus aí, vamos lá? A igreja pode ler comigo? Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça nenhum deste pequenino. Irmão, Deus não quer que a gente se perca. Deus quer que todos sejam salvos. Deus não quer nenhum perdido. Não, é o homem que escolheu o caminho desobedecendo ao Senhor. Distanciou-se de Deus.
Ou você acha que Deus queria que o pródigo passasse pelaquela miséria? Tem crente e filho passando por miséria, no pecado, até um dia levantar-me-ei e vou voltar para a casa do meu pai. Enquanto não voltar, as coisas só apertam. Diga para seu irmão, se as coisas apertam, diga assim para ele: as coisas apertam se tu não voltar. Tu tem que voltar. Não é nem opção, temos que voltar para Deus. Ai, irmãos, parece que é uma mensagem tão simples, mas essa é a vontade de Deus. A palavra de Deus nos revela nessa noite o plano de Deus para nós, e devemos procurar conhecer a sua verdade. Irmãos, eu queria ler 2 versículos sobre a parábola do servo vigilante. Eu não vou ler toda a parábola não, que é bem longa, mas Lucas 12, 47 e 48. Lucas 12, 47 e 48. Vamos ler isso aí. Veja a parábola do servo vigilante, o que foi que Jesus diz. Eu confesso, se você não prestar atenção, não ler direito, não vai entender não. Veja, 47 primeiro. Olha, aquele servo, é servo ou não é? Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a vontade, será punido com quantos açoites? Porque ele conhecia: a quem muito é dado, a quem muito é dado, muito será cobrado. Agora tem outro servo, vamos lá, olha o outro servo, 48. Aquele, porém, que não soube a vontade de Deus, do seu Senhor, e fez coisas dignas de reprovação, levará quantos açoites? Meu irmão, Deus não tem nos sendo culpado, mas eu fiquei analisando, pensando isso. Você sabe mais, você conhece mais, entende mais, analisa muito mensagem, é profundo, é profunda, Deus vai cobrar mais da gente. A quem muito foi dado. E ainda diz mais: mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais se lhe... Aí Deus já consegue, vai, busca mais, conhece mais. Sabe para quê? Eu vou te cobrar mais. Eu tenho 40 anos de igreja, nem parece, nem orar gosta. Como é que a pessoa tem tantos anos de igreja, não sabe ainda, aprendeu que o caminho para entender a vontade de Deus é a oração? 40 anos perdido, viu? Porque nunca quis saber a vontade do Senhor. Eu não acredito que o púlpito não ensinou, não. O púlpito ensina, mas muita gente não quer ouvir a palavra. Estou terminando, última. Então eu falei que para descobrir a vontade de Deus tem que orar, obedecer, mais familiarizado com Ele, conhecendo. E último lugar, conformando. O que é isso? Mateus capítulo 26, 42. Eu quero que a gente entenda isso, vamos lá. Veja bem, eu já falei isso, mas agora se conformando, o que Cristo se conformou. Ô irmão, tem coisa que a gente não gosta. Esse emprego eu não gosto, mas se foi esse que Deus te deu, você vai reclamar a vida toda. Esse marido eu não gosto, mas se Deus deu esse marido a você. Eu não gosto dessa mulher, tem que gostar. Você não casou com ela, por que você não casou então? O terreno do outro é mais bonito, né? Pois tu vai ficar até a morte. É o que a Bíblia diz, ou não é verdade? Mas agora mudei de ideia. Mudou de ideia? Vamos lá. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Pai, mais oração. A oração dele era dizendo assim para o Pai: ó, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Eu entendo que Jesus Cristo vai dizer: olha, a tua vontade tem que prevalecer. Vou fazer uma pergunta à igreja agora e a responsabilidade vai ser sua. Vamos todos ficar de pé que eu quero fazer uma pergunta à igreja. Presta atenção. E a responsabilidade é sua. E também, se você não quer responder, não é obrigado não. Não. Jesus disse: quem quiser venha para mim, porque eu vou exigir isso de você. Você quem sabe, agora eu vou perguntar. Procure aprender. Veja bem. Quando a vontade de Deus não a nossa, quando a vontade é de Deus, devemos aceitar. E é difícil, mas devemos aceitar a vontade de Deus. Era a vontade de Deus que Abraão subisse e matasse o filho dele. Ele desafiou, foi ou não foi? Abraão foi até o final? Não. Quem acha que Abraão ia meter o negócio do menino e ia matar? Ele ia fazer isso, ou não?
Mas Deus, ele mudou, acho que. Mas Deus disse ao profeta Isaías: vai lá dizer ao rei que ele vai morrer, prepara a sua casa, que tu morrerás, não viverás. Será que Deus brinca com isso? Mas ele se arrependeu, aí Deus volta lá e diz: mas se Deus quisesse, ele morria. Porque ele diz assim: louco, essa noite te pedirão tua alma. Mas Deus, quando quer, revoga. Ele tem poder, ele manda, todo o poder é dele. Então aqui a pergunta que eu vou fazer é a seguinte: veja, procure aprender a vontade de Deus através da oração. Procure aprender a vontade de Deus através da obediência, através da intimidade com Deus e conhecendo, se conformando com o que Ele quer para a sua vida. Ah, pastor, isso é alienação. Alienação, Deus colocou você num caminho, e Ele, você siga nesse caminho, disse a Josué, nem à direita nem à esquerda, só siga esse caminho que eu estou dizendo a você. Agora uma pergunta que eu faço, e a responsabilidade vai ser sua. Estou terminando. Quem nesta noite, eu não quero convidar todo aqui, eu vou imaginar que todos estão crentes, todos estão na comunhão com Deus. Quem de vocês aqui, vou pedir um sinal, não é obrigado você levantar a mão não, que a partir dessa mensagem, quer conhecer a vontade de Deus e quer que ela prevaleça na sua vida, levante a mão. Só quem quer. Aconteça o que acontecer, a vontade de Deus na minha vida. Fica sabendo, rei, se Deus quiser me mata. Eu vou morrer queimado, mas não vou fazer tua vontade não. Vou fazer a vontade de Deus. Sadraque, Mesaque e Abdenego, jogaram ele na fornalha. Vão querer fazer isso com você também. Mas se o espírito do governador se levantar contra você, não sai do teu lugar. A vontade de Deus na minha vida. Obrigado, meu Deus, pelo culto desta noite. Conhecendo a tua vontade, ó Pai. O estudo é muito profundo, ó Pai. Às vezes a tua vontade nos incomoda. O Senhor mandou o profeta passar um tempo nu. O Senhor mandou um profeta casar com uma prostituta, já ensinando a eles, querendo ensinar teu povo. O Senhor mandou um profeta para uma cidade violenta, e ele sabia que poderia morrer. Ele pegou um navio e foi para outro lugar, mas o Senhor insistiu com ele. Pai, muitas vezes a tua vontade às vezes nos incomoda, porque nós queremos a nossa zona de conforto. A gente quer fazer só o que a gente quer, e às vezes o Senhor cria situação para a tua vontade prevalecer na nossa vida, Pai. Muitas vezes não queremos orar mais, a nossa oração é raquítica, o nosso conhecimento bíblico é pequeno, a leitura da palavra cada vez menor, mas a tua vontade é que a gente cresça. E todos nós nessa noite, ó Pai, começando da minha vida, queremos pedir que o Senhor entre com providência e a tua vontade prevaleça na nossa vida, na vida da IEBT. Que sejamos casais consagrados, homens e mulheres consagrados, jovens consagrados, adolescentes cheios do teu Espírito Santo, crianças obedientes, desde o maternal, as crianças até a boa idade. Queremos fazer a tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Deus abençoe nossas vidas e que seja feita a vontade dEle, desde agora e para sempre.